Começaram a valer nesta quinta-feira as 8 zonas de máxima proteção ao pedestre em São Paulo. A Agência da ONU para Agricultura e Alimentação diz que 1/3 dos alimentos produzidos no mundo é desperdiçado. Homossexualismo. Debate nas escolas é alvo de crítica. E células-tronco regeneram tecidos do pulmão. Estas são as notícias desta quinta-feira, 12 de maio de 2011 e assuntos do Manchetes Online. Estamos recebendo o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, e o deputado Carlos César, do PSC. Vamos à primeira notícia de hoje. Motoristas paulistanos têm a partir de hoje de parar nas faixas de pedestre quando houver alguém atravessando. Comportamento que já deveria ser obrigatório se Código de Trânsito Brasileiro. Uma coisa que me chamou muita atenção, deputado Bolsoni e deputado Carlos, é que em Brasília, por exemplo, você põe o pezinho na rua, o carro para. Mas será que um motorista paulistano, com essa realidade que a gente tem, vai conseguir se adaptar a essas novas regras, deputado Bolsoni? Eu sou otimista, eu acredito que mas sim. Mas você é do interior, né? Não, mas eu já convivo há alguns anos aqui em São Paulo. Eu morei por 4 anos aqui de 91 a 94. E minhas filhas moram aqui, então eu convivo. E acho até que se uma medida dessa houvesse sido implantada anteriormente, e eu acredito que o deputado Carlos César há de convir, já teria criado esse conceito de educação para o trânsito. A própria atividade pública, mas mais que isso, a cidadania, ela implica um cidadão em primeiro lugar e o menos protegido. E o pedestre, lógico, ele é aquele que está mais que está sob um vulnerável, risco mais vulnerável, vulnerável. Exatamente. Então, eu acredito que a gente vê em outros países, no Brasil e outras capitais, as cidades também, por exemplo, de Santa Catarina, Blumenau, algumas outras que já têm essa prática. Eu acredito, e de início talvez nós tenhamos algumas dificuldades, mas há que se persistir. E a opção entre o veículo e o pedestre, é óbvio que o pedestre deve ser a opção. E também aprender a respeitar os direitos do próximo. Na verdade, é uma questão de boa relação, né, entre pedestre e motorista. A gente tem a questão de pedestre, motorista e motociclista, que é uma convivência bem complicada. Mas só para dizer o seguinte, que essas áreas, as chamadas zonas de máxima proteção ao pedestre, elas estão em um perímetro compreendido pelas avenidas Duque de Caxias e Paulista. Os limites laterais serão a Rua da Consolação e as Avenida Liberdade do Estado. E depois o objetivo é expandir para outras regiões da capital. O que o senhor espera dessa medida, deputado Carlos César? Acha que nós, motoristas, vamos aprender a ser mais responsáveis e respeitar mais o pedestre? Eu quero compartilhar da sabedoria do meu colega, professor, deputado Bolsoni, que também se mostra otimista. Eu também quero crer. Eu penso que nós não devemos nunca nos conformarmos. Estou bem, em Brasília existe essa cultura. Em Brasília, os pedestres estendem a mão, colocam o pé e o motorista para. Em alguns países, a gente até nos Estados Unidos, é verdade. A gente fica meio complicado para dirigir lá em Brasília. Nos Estados Unidos também é assim. Tive a oportunidade de visitar a cidade de Boston e também existe essa educação. E eu penso que nós sempre devemos trabalhar nesse caminho. A cidade que eu pertenço, a cidade de Sorocaba, há um tempo atrás, é uma cidade suja. As pessoas tinham o hábito de jogar papel no chão. Enfim, a cidade estava muito suja. E começou a se desenvolver uma cultura de que isso não era aceitável. E hoje, como as pessoas não veem mais ninguém jogar papel no chão, a cidade está limpa. É lógico, porque é a gente que cuida, a gente que zela, claro. Mas as pessoas vão se tornando mais educadas. Ele se sente constrangido em jogar uma lata no seu carro, no chão, e a gente não vê isso na cidade de Sorocaba. Então, eu acredito que essa iniciativa de se começar, sobretudo em avenidas extremamente bem movimentadas, como sim. É a Paulista, é o início. E eu acredito, sim, quero acreditar que
é melhor errar por fazer do que errar por não fazer. Por omissão, né? Eu acho que é interessante, porque ao mesmo tempo que a Prefeitura, a CET, faz esse programa, ele coloca também um ombudsman para cuidar dos pedestres, que vai receber as reclamações, que vai ver se realmente há uma redução de atropelamentos, porque só no ano passado, 630 das 1.357 pessoas mortas no trânsito eram pedestres. Quer dizer, a gente pode esperar uma redução significativa, né? E é preciso que os motoristas tomem essa conscientização, que muitas vezes o motorista acha a rua para o carro, sendo que sempre deverá ser privilegiado o pedestre. Claro. Né? Então, é essa cultura que tem que se fomentar mais ainda. Penso que é uma ação acertada da Prefeitura. Agora, no final de junho, começa a multa. No início, o motorista é avisado, mas em junho, claro, as multas começam a ser aplicadas. Esse modelo é importante. Agora, e tem um detalhe, a questão dos custos. No caso da Faculdade de Medicina de Rio Preto, os acidentes de trânsito, em geral, respondem, existem pesquisas, eles têm um percentual expressivo nos custos da saúde. Saúde pública, e que com prevenção, como bem lembrou o deputado Carlos César, com prevenção é possível, e talvez até com esse início de maior respeito ao pedestre, ela possa se estender depois até pela convivência entre motoristas e motociclistas. Então eu acho que é uma medida importante que se persistir, porque a educação tem que ser, obviamente, continuada. Vamos aguardar, né, quais vão ser os resultados dessa medida. Vou falar de outra coisa que a gente faz que é muito negativa, que é desperdiçar alimentos. Mas não é só a gente. Vamos lá. Cerca de 1/3 dos alimentos produzidos por ano no mundo é desperdiçado, de acordo com um estudo divulgado pela Agência da ONU para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Segundo o estudo, que foi elaborado entre agosto de 2010 e janeiro deste ano, pelo Instituto Sueco SIC, 1,3 bilhão de toneladas de alimento são desperdiçados por ano. Deputado Carlos César, a gente vê as pessoas morrendo de fome, né? Verdade. E a gente tem esse panorama, né, mundial. O que é interessante é que a matéria diz também que a quantidade total de alimentos desperdiçados nos países industrializados, apenas pelos consumidores, são 222 milhões de toneladas, é quase equivalente à quantidade total de alimentos produzidos na África subsaariana, 230 milhões de toneladas. Olha que ironia, né? É verdade, isso é lamentável. Há um versículo na Bíblia, um texto na Bíblia, em que Jesus alimenta uma multidão, e depois que ele alimenta aquela multidão, faz a multiplicação dos pães e dos peixes, ele dá uma ordem aos discípulos e diz: olha, recolhei as sobras para que nada se perca. Então, o alimento é algo que nós devemos agradecer a Deus quando nós temos e evitar o desperdício, porque, como você disse, existe ainda no mundo muitas pessoas que morrem de fome, embora aqui no Brasil, um dado até um pouco surpreendente para todos nós, infelizmente morrem mais pessoas por conta da obesidade do que por fome. Né? Mas isso não justifica se desperdiçar alimento, enquanto há pessoas que necessitam de alimento. Então, eu penso que aí tanto os restaurantes, as casas, todas as pessoas têm que tomar consciência de não se exagerar no prato, exagerar naquilo que muitas vezes o olho aguça mais do que o próprio vontade. Está comendo com o olho. Então as pessoas muitas vezes compram, não porque ela está precisando daquele benefício, daquele material, mas porque ela acha que vai levar vantagem. Então, muitas vezes, até no alimento a pessoa age dessa forma. Não porque eu estou com fome, mas porque eu já paguei mesmo, então vamos desperdiçar. E não é esse o raciocínio que se deve ter. Você deve ter consciência. É uma falta de educação nossa, né? Porque, olha, nos países mais pobres ou em desenvolvimento, a maior parte dos alimentos é perdida durante o processo de produção e transporte. Já nas nações mais ricas, é exatamente esse ponto que colocou o deputado Carlos César. A maior parte do desperdício acontece quando os alimentos já foram comprados pelos consumidores. Ou seja, é aquela coisa, eu já paguei por ele, né? Então deixa vencer. Tem gente que joga alimento fora, estava vendo na matéria,
antes da validade, acha que a validade não confia muito naquela data. Quer dizer, existe um serviço de fiscalização, por exemplo, no Brasil existe um serviço de inspeção federal que garante essa qualidade de alimentos e a gente tem que confiar, né, deputado Bolsoni? O deputado Carlos César lembrou bem, isso é um princípio do não desperdício, é milenário e vem da sabedoria bíblica. Né? É uma questão. E hoje é tratado um dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia, o Amartya Sen. Ele fala que a questão da fome, o deputado Carlos César, não vem da falta de produção, mas sim da distribuição e do desperdício. Uhum. Então, o que se faz? A questão do desperdício tanto se desperdiça quando produz e principalmente quando se transporta. O outro lado, bem pelo deputado Carlos César, é a questão do consumo responsável. Então, os famosos R's aí de reciclar, né? Também é importante se consumir responsavelmente. O consumo responsável ele vai fazer que ocorra uma distribuição melhor, possa chegar a outras pessoas que não têm acesso pode baratear aos bens, até, né? pode baixar os preços. Sim. O consumo responsável vai gerar menos lixo, que é um problema ecológico hoje que nos aflige. E bem lembrou o deputado Carlos César, o consumo responsável também é uma questão de saúde. E tem outra coisa, acho que educação alimentar, eu questionava, veja minha filha comendo matinho, eu sempre brinco, né, que são os legumes e as verduras, que é algo que eu não gosto, porque eu não fui educada. Eu acho que o paladar é uma questão de educação também. Exatamente. Você aprender a comer na de certa, e eu acho que o papel da escola é fundamental nisso, deputado Carlos César. Eu não tive essa oportunidade, minha escola não me ensinou a comer. Mas, na realidade que a gente tem hoje, 50% da população brasileira acima do peso, como o senhor bem colocou, seria o momento de se criar um círculo virtuoso para ensinar o povo aí a comer direito. Sem dúvida, Ana. Nesse sentido, enquanto vereador em Sorocaba, eu apresentei projetos de lei para que se criasse nas escolas semana de combate à obesidade, orientação com dieta alimentar, ou seja, o risco de uma alimentação não saudável, uma alimentação irregular, enfim, o exagero com doces, com balas e até excesso de sal, excesso de açúcares. É essa conscientização que a escola é fundamental para que a criança que hoje, nós vivemos num mundo onde tudo tem que ser rápido, nós queremos a internet, a gente quer, sabe, muitas vezes a gente não tem tempo para almoçar decente, e aí a pessoa acostuma a comer em fast food, comida rápida, e aí ela acaba adquirindo maus hábitos, e isso é uma questão que, quando ela tem consciência, por isso que também a Bíblia fala, né, que quando nós conhecemos, nós somos libertos, ou seja, a falta de conhecimento, a ignorância com respeito aos danos que isso pode causar à saúde, pode trazer consequências para a criança, que um dia se tornará adulto, e até para o convívio da própria família. Olha, eu tive a oportunidade de ver uma aula, uma vez, sobre o reaproveitamento dos alimentos. Você tocou muito bem na questão dos R's, né, da reciclagem, reaproveitamento, reuso, etc. Eu vi coisas muito interessantes. Doces deliciosos com a casca da laranja, com a casca da banana, com a semente da jaca. Então, muitas vezes a gente não tem informação como a gente pode reaproveitar os alimentos. Mais uma vez, educação, informação, o papel da mídia é importante nisso. Educação, lembrou bem o deputado Carlos César, você assim, ela é uma questão de, veja, os dois temas. Primeiro, educação para o trânsito, então há que se faz uma campanha e depois já se informa, olha, a partir de determinado tempo você pode ser multado, e veja a questão da educação para a alimentação. A escola, eu diria que ela tem esse papel amplo, e essa educação começa, inclusive, e sempre deve começar na própria família. Então, a questão de educação permeia todos os temas, eles passam necessariamente por educação,
e por planejamento, porque, previsão de longo prazo porque também. pelo corre, é verdade, aquilo, a gente compradinho, várias, né, saquinhos, põe no lanche da carne, é mais fácil, né? Muito mais prático pelo corre-corre.